será colocado em julgamento o número 11 da pauta, que tem por relator o eminente desembargador Ferreira Rodrigues. Peço então aos ilustres advogados que tomem assento para sustentação oral. E antes, há um despacho do eminente relator submetendo ao órgão especial uma questão relacionada a amicus curiae, em que ele indefere, inadmitindo a sustentação oral nesta ação direta de inconstitucionalidade diante a ausência de previsão regimental. Então eu consulto os eminentes colegas, salvo... Pois não. Senhor presidente, eu queria esclarecer o seguinte. São dois que intervêm aqui como amicus curiae. O Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, Sinafresp, e a Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, AFRESP. Num primeiro momento, quando admitia a intervenção da associação e do sindicato aqui no processo, como amicus curiae, eu deferia a sustentação oral. Mas, numa outra oportunidade, e diante do que se decidiu aqui nesse órgão, salvo engano da minha parte, em mais de uma oportunidade, que não cabe sustentação oral pelo amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade, eu então reconsiderei esse meu despacho. E agora vem aqui, se não me engano, o sindicato pleiteando a reconsideração da reconsideração. Eu ontem dei um despacho dizendo que levaria o caso ao órgão especial, porque há essa circunstância de que nós já indeferimos anteriormente. E eu estou novamente, quanto a este pedido de reconsideração, indeferindo, porque também entendo que não cabe a sustentação oral pelo amicus curiae em a ação direta de inconstitucionalidade. Pelo menos é o que nós decidimos aqui. Lembro-me até de um caso aqui do desembargador Renato Sartorelli, que ele mencionou essa questão, mas foi além, ele indeferiu a intervenção dos amicus curiae, porque eles, pelas circunstâncias que ele, na ocasião, eu não me lembro todo o teor desse voto, ressaltou. Então, eu estou sugerindo aqui ao órgão, fica a critério dos demais desembargadores, que se indefira a sustentação oral pelos amicus curiae e permanece com direito à sustentação oral o representante da Procuradoria do Estado, que é interessado, que é diferente. Com todo o respeito aos ilustres advogados que recebi em meu gabinete, ouvi as manifestações, mas eu proponho assim, que se indefira. Eu vou submeter essa matéria aos eminentes colegas. Todos de acordo com o indeferimento, portanto, pede a palavra o eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros. Senhor presidente, data vênia, eu defiro. Se é caso de uma intervenção, essa intervenção tem que ser completa, inclusive com sustentação oral. Os eminentes colegas acompanham o ilustre relator. Então, por maioria, indeferiram a sustentação oral da FRESP e da Sinafresp. Eu agradeço os ilustres advogados que se acham presentes e vou anotar aqui que ficou vencido nesta parte o eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros. Com declaração ou sem declaração? Sem declaração. E desde logo eu passo a palavra ao eminente advogado Frederico José Fernandes de Ataíde, que falará pela egrégia Procuradoria-Geral do Estado. E como já há relatório lançado nos autos, tem a palavra, no prazo legal. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador de Justiça,
Excelentíssimo senhor desembargador relator Ferreira Rodrigues, em nome de quem eu saúdo os demais desembargadores desse órgão especial, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral de Justiça em face de dispositivos de leis estaduais sancionadas no ano de 2008, que instituíram os benefícios da participação dos resultados aos agentes fiscais de rendas, a bonificação por resultados aos servidores das secretarias da Fazenda, Planejamento e autarquias a elas vinculados e a ajuda de custo do TIT. Segundo o parquê, tais benefícios teriam natureza remuneratória. Em razão dessa natureza remuneratória, estariam submetidos ao teto constitucional do artigo 37, repisado na Constituição Estadual. A pretensão do Ministério Público, com o devido respeito, é manifestamente improcedente. Com efeito, o Instituto da Participação nos Resultados, ele está previsto expressamente no artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 11, na qual prevê que é direito do trabalhador a participação dos resultados, independentemente, desvinculada da remuneração, conforme previsto em lei. Destaca-se que não há na Constituição Federal qualquer impedimento para que, por iniciativa do chefe do Poder Executivo, os benefícios instituídos no artigo 7º da Constituição Federal poderiam ser estendidos aos servidores públicos. Admitir tal interpretação seria uma teratologia, até porque existem inúmeros casos de benefícios instituídos no artigo 7º que foram estendidos e há jurisprudência pacífica nesse sentido. Claro que tanto a participação nos resultados quanto a bonificação, elas não se confundem com lucro. E o artigo 7º, quando ele prevê participação nos resultados ou lucro, a distinção ela é evidente. O Instituto Jurídico da Participação nos Resultados, que inclui essa participação e a bonificação, além de estar expressamente previsto no artigo 7º, inciso 11, dispõe que é direito do trabalhador. A lei estadual editada, frise-se, em 2008, em vigor há mais de 10 anos, ela simplesmente, encontrando validade na norma constitucional, instituiu os referidos benefícios. Esse seria, em apertada síntese, o arcabouço normativo, tanto em âmbito da Constituição quanto da legislação infraconstitucional, que, a nosso juízo, da Procuradoria-Geral do Estado, que foi, inclusive, manifestado nas informações prestadas pelo Procurador-Geral do Estado e entregue em memoriais, que demonstram de forma cabal que há arrimo legal para a constitucionalidade das leis estaduais atacadas nesta quadra. Entretanto, apenas por amor ao debate, partindo sob o aspecto material da própria remuneração, e nesse caso, indo para o campo doutrinário, um dos requisitos da remuneração, como se disse, é a chamada habitualidade. E o que seria essa chamada participação nos resultados e a bonificação por resultados? Ela foi uma política instituída há mais de 10 anos, cujo objetivo era imprimir maior eficiência ao Estado na arrecadação. Era uma forma de estímulo aos servidores públicos, atrelado a um cumprimento de metas previamente estipuladas e ao incremento da arrecadação. Portanto, caso não ocorrido esse incremento na arrecadação ou não alcançada essa meta previamente estipulada, não haveria o pagamento tanto da participação aos agentes fiscais de renda, tanto quanto a bonificação aos servidores da Fazenda, do Planejamento e das autarquias a elas vinculadas. Ou seja, inexistindo habitualidade, não há falácia em remuneração. Nesse aspecto, resta claro que a vexata quaestio é singela. Seria qual a natureza jurídica desses institutos estabelecidos em lei estadual em vigor há 10 anos. De certo, poder-se dizer que remuneratória não é, até porque encontra-se a previsão expressa na própria Constituição Federal. Com relação
a petição inicial do Ministério Público, ao citar determinados precedentes, cumpre destacar que os precedentes eles tratam de gratificações, a maioria delas que são genéricas e não são atreladas a desempenho, a incremento na arrecadação. No caso, a legislação Bandeirante, no ano de 2008, ela inovou. E é importante destacar, e a Procuradoria-Geral do Estado, nesse sentido, em que várias ações em que são discutidas questões de teto, ela tem uma interpretação restritiva e é de conhecimento de todos os senhores, mas quando fala-se em remuneração, que não é o caso. Esse é um dos motivos pelos quais a Procuradoria-Geral do Estado defendeu a constitucionalidade como curador da lei e está aqui desta tribuna defendendo, repisando as suas razões de forma oralmente. Vale frisar sobre o aspecto prático que, durante algum tempo, todos esses servidores abrangidos, seja os agentes fiscais, seja os servidores das secretarias e das autarquias, eles deixaram de perceber essa vantagem instituída. Por quê? Ou não houve o cumprimento das metas ou não houve o incremento da arrecadação. Quer dizer, não há como falar-se em remuneração. Feito todas essas considerações, a Procuradoria-Geral do Estado, ela postula pela improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público na exordial. Muito obrigado. Cumprimento o ilustre advogado Frederico José Fernandes de Ataíde e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, também cumprimento o advogado pela objetividade de suas alegações, pela clareza com que se manifestou e passo aqui a decidir. É uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, tendo por objeto o artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar 1059 de 2008, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 1079 de 17 de dezembro de 2008 e artigo 70, parágrafo 6º da Lei Estadual 13.457 de 18 de março de 2009, que excluem do teto remuneratório as verbas relativas à participação de resultados recebidas pelos agentes fiscais de renda, bonificação de resultados recebidos pelos servidores em exercício da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Economia e Planejamento e das autarquias vinculadas às secretarias e ajuda de custo recebidas pelos juízes do Tribunal de Impostos e Taxas e representante fiscal que atuem no Tribunal de Impostos e Taxas. O autor alega que esses dispositivos todos são incompatíveis com o artigo 115(12) da Constituição do Estado, que reproduz o artigo 37(11) da Constituição Federal. Os dispositivos aqui eu reproduzi todos no voto que já encaminhei a todos os colegas, então não vou repeti-los aqui. Ressalto que o autor alega que esses dispositivos são incompatíveis com o artigo 115(12) da Constituição do Estado, que reproduz o artigo 37(11) da Constituição Federal. E sob esse aspecto, com todo respeito ao ilustre Procurador do Estado e aos advogados, representantes aqui do sindicato e da associação, a ação me parece procedente. No presente caso, a participação nos resultados prevista na Lei 1059 de 2008 e a bonificação por resultados prevista na Lei Complementar Estadual 1079 de 2008, pelo que consta do texto das normas impugnadas, não podem ser entendidas de outra forma senão como gratificação de produtividade, já que constituem acréscimos pecuniários pagos de acordo com o cumprimento de metas fixadas pela administração. E, como tal, derivando da prestação de serviços e não de ressarcimento de despesas, vale dizer, não tendo caráter indenizatório, essas verbas não estão protegidas
pela hipótese de liberação do parágrafo 7º do artigo 115 da Constituição Estadual, de modo que estão, sim, sujeitas ao teto de retribuição de que trata o artigo 115, inciso 12 da Constituição Paulista. Aliás, como tem decidido o Supremo Tribunal Federal em casos desta natureza específica, referente às gratificações ou prêmios de produtividade. São casos semelhantes aqui. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário, que eu menciono aqui, servidor público, proventos, prêmio de produtividade, teto remuneratório, submissão, precedentes. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Ministro Luiz Fux, no julgado de 2016. Embargos de declaração no recurso extraordinário, conversão em agravo regimental, submissão de vantagem relativa a prêmio de produtividade ao teto remuneratório, precedentes. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício do cargo e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes, embargos de declaração recebidos com agravo regimental, ao qual é negado provimento. Eu perguntaria, se eles não tivessem esse cargo, não exercessem esse cargo, eles não teriam direito a isso. Eles recebem como remuneração mesmo. No mesmo sentido, RE em agravo regimental, relatora ministra Carmen Lúcia, destacando de forma expressa que a prestação pecuniária por cumprimento de metas constitui vantagem recebida em razão do cargo, motivo pelo qual deve ser incluída na fixação do teto remuneratório. Este julgado é claríssimo e se aplica aqui ao caso dos interessados. Quanto à alegação de que o prêmio anual de produtividade motiva os servidores do fisco a não medirem esforços, diz a ministra, para que as metas sejam superadas, cumpre ressaltar que aos servidores públicos de qualquer nível dos entes federados é devida uma remuneração mensal pelos seus serviços, os quais devem ser exercidos com honestidade, moralidade, decoro, zelo, eficiência e eficácia, nos termos do artigo 116 da Lei 8.112 de 90 e do artigo 37, caput da Constituição da República, além de outros deveres específicos da carreira. São palavras aqui da ministra Carmen Lúcia, que eu peço licença para reproduzir em resposta até ao que sustenta a douta Procuradoria. E ela prossegue: dessa forma, diferentemente do que alegado pelos ora agravantes, o prêmio de produtividade é apenas um estímulo do ente federado para que os servidores cumpram com eficiência aquilo que já deveriam cumprir por expressa disposição legal pelo exercício do cargo. Antes da emenda constitucional 41 de 2003, quando as vantagens pessoais não incidiam sobre o teto remuneratório, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o prêmio de produtividade e a gratificação de 40% são vantagens percebidas em razão do cargo, que se incluem na fixação do teto remuneratório. E ainda segue a ministra aqui com outras considerações. Eu vou me ater apenas eu reproduzi tudo aqui no meu voto, mas vou me ater a essas circunstâncias aqui, apenas a isso. Ela se reporta a julgados do ministro César Peluso, Nery da Silveira, Sepúlveda Pertence, e por aí vai. E, da mesma forma, a ajuda de custo prevista na Lei número 13.457, de 18 de março de 2009, por sua própria finalidade, só pode ser entendida como acréscimo pecuniário, ou seja, embora a norma impugnada estipule seu pagamento, aspas, a título indenizatório, a verdade é que essa verba é devida
aspas aqui, pelo exercício da função, artigo 70 da lei. É em função do exercício do cargo. A própria lei diz isso no artigo 70, constituindo assim um adicional de função. E a esse respeito eu menciono aqui a doutrina de Eli Lopes Meirelles. O adicional de função apresenta-se como vantagem pecuniária ex facto officie, ligada a determinados cargos ou funções que, para serem bem desempenhados, exigem um regime especial de trabalho, uma particular dedicação ou uma especial habilitação de seus titulares. Ocorrendo qualquer dessas hipóteses em que o serviço refoge da rotina burocrática, por seu caráter técnico, didático ou científico, passando a exigir maior jornada de trabalho, maior atenção do servidor ou maior especialização profissional, a administração recompensa pecuniariamente os funcionários que o realizam, pagando-lhes um adicional de função enquanto desempenham o cargo nas condições estabelecidas pelo poder público. Assim, tal como nos casos da participação nos resultados e da bonificação por resultados, essa prestação pecuniária, denominada ajuda de custo, no meu entender, também deve se sujeitar ao teto remuneratório. Daí o reconhecimento da inconstitucionalidade de todos os dispositivos impugnados. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, relatada pelo ministro Teori Zavascki, RS 609/381, firmou a tese no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41 de 2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Já no RS 606/358 de São Paulo, também em sede de repercussão geral, a Suprema Corte definiu que o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos, artigo 37(15) da Lei Maior, não alcança valores excedentes do limite definido no artigo 37(11) da Constituição da República e que traduz afronta direta ao artigo 37(11) e 15 da Constituição da República a exclusão da base de incidência do teto remuneratório de valores percebidos ainda que antes do advento da Emenda Constitucional número 41 de 2003, a título de vantagens pessoais. No entanto, senhor presidente, eu reconheço aqui a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do presente julgamento, diante até do caráter alimentar da verba. Eu cheguei, num momento, a me deixar até seduzir pela argumentação de um dos amicus curiae, que se poderia alterar num tipo de modulação, talvez, o critério e a periodicidade desses pagamentos, e então eles estariam no limite do teto. Mas por esse motivo até eu retirei num determinado momento o processo de pauta para meditar a respeito e cheguei até a trocar ideias com o desembargador Ricardo Anaf a respeito disso, mas me convenci, senhor presidente, de que com também a prestimosa colaboração do desembargador Anaf, eu me convenci de que não é possível que qualquer tipo de modulação, nós estaríamos saindo da finalidade da modulação e criando um novo critério que cabe à administração estabelecer.
Eu digo aqui o seguinte: rejeita-se, por outro lado, a modulação pretendida pela Sinafresp no que se refere a critério de incidência ou mensuração do teto constitucional. A proposta, tal como formulada, é inadmissível em sede de controle normativo abstrato. De fato, uma vez reconhecida a sujeição das questionadas verbas ao teto de retribuição, não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de regulamentar os futuros abatimentos, atuar como legislador positivo e estabelecer que a periodicidade da obrigação da Fazenda Estadual relativa àquelas prestações é mensal, ou que, assim, deve ser considerada quando a lei, na verdade, dispõe de forma diferente, sem qualquer ressalva. Eventual alteração sob esse aspecto, por envolver disciplina sobre direito dos servidores, constitui função típica do legislador, daí a impossibilidade de tratamento da questão por meio de modulação, ainda mais da forma proposta, com exclusão ou desconsideração da regra contida de forma expressa no texto legal, no que diz respeito à periodicidade anual ou trimestral de pagamento. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não se revela lícito pretender, em sede de controle normativo abstrato, que o Judiciário, a partir da supressão seletiva de fragmentos do discurso normativo inscrito no ato estatal impugnado, proceda à virtual criação de outra regra legal substancialmente divorciada do conteúdo material que lhe deu o próprio legislador. Sobre a questão, é importante destacar o seguinte voto do eminente relator. Aspas, não me parece lícito que o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua jurisdição constitucional, em abstrato, venha a partir do eventual reconhecimento em determinado preceito normativo da inconstitucionalidade de certas expressões que lhe compõem a estrutura jurídica a alterar substancialmente o conteúdo material da regra impugnada, modificando-lhe o sentido e elastecendo o âmbito de sua incidência. Diz o relator: tenho para mim, senhor presidente, que a ação direta de inconstitucionalidade não pode legitimar uma intervenção jurisdicional da Suprema Corte de que resulte inovação textual da norma submetida ao controle abstrato de constitucionalidade, a ponto de desfigurar o sentido da regra geral, da regra legal, e, desse modo, comprometer em sua integralidade a própria vontade estatal positivada no texto da lei. É certo que a declaração de inconstitucionalidade em tese encerra, como sabemos, um juízo de exclusão, o qual, fundado na competência de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional. E prossegue o relator: em competência excepcional que extrai a sua autoridade da própria Carta Política, converte o Supremo Tribunal Federal, por isso mesmo, verdadeiro legislador negativo, por ser esta a de legislador negativo, a condição institucional da Suprema Corte no processo de controle normativo abstrato. Não se lhe pode imputar o poder absolutamente anômalo e exorbitante dos limites da fiscalização concentrada de constitucionalidade, a partir da supressão seletiva de fragmentos do discurso normativo inscrito no ato estatal questionado, proceder em última análise, especialmente nos termos em que requerida a presente cautelar, a criação de outra regra legal substancialmente divorciada do conteúdo material que lhe deu o legislador. Desvestido de poder para instaurar em caráter inaugural qualquer inovação no sistema de direito positivo, função típica
da instituição parlamentar, não pode o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de efetuar o controle de constitucionalidade, investir na inadmissível e heterodoxa condição de legislador positivo, o que efetivamente ocorreria na espécie se viesse a ser conhecida nesse ponto a presente ação direta. E isto se aplica a este tribunal também. Nós também não podemos chegar a esse ponto. No mesmo sentido, a DIN 779 do Distrito Federal, o mesmo ministro Celso de Mello, ao Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, somente assiste o poder de atuar como legislador negativo. Não lhe compete, em consequência, praticar atos que importem em inovação de caráter legislativo. Na verdade, o artigo 27 da Lei 9.868 de 99 não autoriza a modulação do texto da lei, e sim da declaração de inconstitucionalidade para limitar seu alcance temporal ou para restringir os efeitos da nulidade, e mesmo assim somente quando presentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o que não se vislumbra no presente caso. É que a matéria aqui discutida envolvendo a aplicação do teto remuneratório não é exclusiva dos fiscais de renda, juízes do TIT ou representantes fiscais. A restrição constitucional, na verdade, atinge todos os servidores. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o tema, em sede de repercussão geral e sem qualquer distinção, é que o teto de retribuição tem eficácia imediata, sem cogitar, em casos dessa natureza, da necessidade de regras de transição ou de modulação, aspas, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Fecho aspas aqui, senhor presidente, já encerrando. Eu então estou julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 26, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 1059, de 18 de setembro de 2008, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 1079, de 17 de dezembro de 2008, e artigo 70, parágrafo 6º da Lei Estadual número 13.457, de 18 de março de 2009, com ressalva da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. E com uma observação final, senhor presidente, de que esse julgado do ministro Zavascki, ele se aplica a todos nós, não faz distinção entre cargos, entre categorias do funcionalismo, ele se aplica a todos nós. Eu não vejo por que, se todos nós aqui, todos os demais funcionários da administração estão sujeitos a este julgado da Suprema Corte, nós iríamos, com todo o respeito, fazer aí uma verdadeira ginástica interpretativa, mais uma vez com a devida vênia aos ilustres advogados, uma ginástica interpretativa para acomodar os interesses destas categorias, o que é da própria natureza humana, não querem perder a remuneração, que é remuneração, e por isso se submete a esse limite. É como eu voto, senhor presidente. Pediu a palavra o eminente desembargador Antônio Celso Aguilar Cortes. Senhor presidente, com relação à natureza jurídica dessa gratificação, eu verifiquei que há julgados em matéria de direito privado, de direito de família, matéria trabalhista, destacando isso da remuneração, dizendo que não integra salário para esses fins de prestação alimentícia, de cálculos de empréstimos consignados, é separado da remuneração. Mas, à primeira vista, me parece também que a posição do Supremo é muito clara no sentido exposto pelo nobre relator. Mas eu não vou me estender mais, porque a colega desembargadora Cristina Azucchi me parece que pediu vista, ela me falou. Então, eu acho que será melhor conferir.
palavra a eminente desembargadora Cristina Zucchi. Para os autos, senhor presidente. Pois não. Desembargador Moacir Pérez tem a palavra. Eu peço vista também para apresentar um voto convergente ao do desembargador Ferreira Rodrigues. Eu acho que o voto de Sua Excelência é brilhante, concordo totalmente. Uma coisa é a participação dos resultados que se aplica às empresas privadas do artigo 7º, inciso 11, e outra coisa, como bem salientado no voto, é remuneração variável conforme o cumprimento de metas, que embora seja compatível com o serviço público, obviamente ela está vinculada às limitações legais e constitucionais no que se refere ao teto. Para mim não tem nenhuma dúvida, quero apresentar um voto convergente no mesmo sentido de Sua Excelência, senhor presidente. Vai ficar anotado na tira de julgamento. Pediu a palavra o eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros. Obrigado. Eu peço vista também sucessivamente. Desembargador Evaristo dos Santos. Eu faço minhas palavras do desembargador Moacir Pérez. Fica consignado o voto de Vossa Excelência também. Com o relator, portanto, 3 votos. Pediu vista aos eminentes desembargadores Cristina Zucchi e Antônio Celso Aguilar Cortes. Pois não? Eu não, só apenas a doutora Zucchi. Pois não. Na tira de julgamento fica consignado que foi indeferida a sustentação oral da Fresp e Sinafresp, registrando-se a divergência do eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros, que deferiu a sustentação oral. Já votaram, portanto, o eminente relator julgando procedente a ação, o eminente desembargador Moacir Pérez e Evaristo dos Santos, que farão declaração de voto convergente. Fica anotado desde já.